Josué orou e o sol parou. Como é que isso aconteceu? Gente, através desse vídeo hoje, nós vamos compreender sobre o circuito do Sol e da Lua, porque sim, são eles que se movimentam e não a Terra. A Terra ela é estacionária. E é através de muitos versículos e também do livro de Enoque a gente vai chegar a essa compreensão que é muito clara. Porque assim, os profetas sempre defenderam que o Sol é que se movimenta e não a Terra. E assim, o sistema religioso sempre quis defender esses versículos na luz do heliocentrismo. Gente, é bizarro, chega a ser patético isso. Porque as escrituras são claras sobre a verdadeira cosmologia da Terra. Circuito do Sol. Gênesis 19. Saiu o Sol sobre a Terra quando Ló entrou em Zoar. Eclesiastes 1. O Sol nasce, o Sol se põe e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Jó 9. Ele é quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao Sol e este não sai e sela as estrelas. Josué capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de todo Israel: Sol, detém-se Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Vocês compreendem que o sol e a lua pararam? Isso aqui é muito claro que está escrito no livro de Josué. Sol e lua se detiveram no meio do céu, até que os israelitas se vingassem dos seus inimigos. É simples e clara a interpretação. Não existe, mas isso e aquilo, não foi a terra. Gente, se tivesse sido a terra, teria sido uma catástrofe total. Por quê? Porque a ciência diz que se a Terra parasse de girar, o mundo seria destruído. Segundo as leis atuais da física, a Terra nunca pararia por completo. Se acontecesse, carros, pedras, árvores, edifícios, eu, você e tudo que não estivesse preso às camadas rochosas seria sugado pela atmosfera. Então é mais fácil acreditar no relato de Josué que o Sol e a Lua pararam, ou que foi a Terra que parou, porque, segundo a própria ciência, ela nunca poderia parar por completo. Então, as escrituras estariam erradas? Claro que não, porque segundo Abacuque, capítulo 3, diz o seguinte: o Sol e a Lua pararam nas suas moradas, andaram na luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. E aí, o que você me diz? Isaías 38. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Retroceder significa, no dicionário, um deslocamento físico para trás. Então, quer dizer que é o sol que se movimenta e não a terra. E aí, assim, o sol, ele estava no seu percurso no céu, só que aí, segundo a palavra do Criador, ele retrocedeu. Então, meus irmãos, a palavra é muito simples, ela é objetiva, a gente que complica. E aí você vai dizer assim, mas Isaías, os profetas, eles não tinham o conhecimento que hoje nós temos, através da ciência, da NASA, das agências espaciais. Mas isso aqui foram palavras do próprio Criador, daquele que criou todas as coisas, inclusive os luminares, sol e lua. Que diz assim, a partir do versículo 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Criador, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra, que eu farei retroceder 10 graus a sombra lançada do sol. Então, quem fez isso? O próprio Criador. Isso aqui foram palavras dele. Então, se você acredita nas Escrituras como verdade, você vai ter que entender que é o sol que se movimenta e não a terra. Salmos 19. Pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Então aqui o salmista mostra que o sol possui um caminho e um percurso. Enoque capítulo 41. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde eles saem e para onde voltam. O seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre o outro. A sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso, obedecendo a ordem do Senhor dos Espíritos. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que segue o seu curso tanto de dia como de noite.
Na presença do Senhor dos Espíritos, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo e louvando sem cessar, porque para eles o seu agradecimento é o descanso. Enoque capítulo 72. A primeira lei das luminárias é a seguinte: a luz do sol levanta-se nas portas do céu do oriente, desce nas portas do céu do ocidente. Os carros que o levam são conduzidos pelo vento. Ao descer, o sol desaparece do céu e volta ao oriente pelo norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado, para então voltar a brilhar no céu. Enoque capítulo 82. Ele exerce o comando sobre a noite e sobre o dia, nos céus, para que o sol, a lua e as estrelas e todas as potências celestes que giram ao seu redor derramem a sua luz sobre os homens. O Sol e a Lua possuem tamanhos iguais? Segundo a ciência, é dito que o Sol é 400 vezes maior que a Lua em diâmetro. Portanto, o Sol é maior que a Lua e fica mais distante da Terra. E a Lua é menor que o Sol e fica mais próxima da Terra. Por isso, temos a sensação de que os dois são do mesmo tamanho, mas a diferença de tamanho entre eles é enorme. Então, será que isso realmente é a verdade? Será que será que o Sol é tão maior assim do que a Lua? E a gente vai entender isso melhor através do livro de Enoque, capítulo 72. E esta é a lei, e este é o percurso do Sol e o seu retorno. Por 60 vezes ele volta, para de novo aparecer. E ele é o grande luminar por todos os tempos. Assim que surge, é o grande luminar, e assim se chama por causa da sua aparência, por determinação do Senhor. Assim como se levanta, assim também desce. Ele não diminui nem descansa, mas caminha dia e noite, e a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a lua. Em tamanho, porém, ambos são iguais. Então, foi isso mesmo que você ouviu. Sol e lua são idênticos em tamanho, são iguais, não existe diferença entre eles. A ciência fala, né, que o Sol é um monte de vezes maior, mas isso é um engano. O que está escrito nos livros a respeito disso é mentira. E Enoque teve uma visão, uma revelação celestial da verdadeira cosmologia da Terra, do seu funcionamento, do percurso dos luminares. E quem deu essa visão a ele, sabe quem foi? Nesse livro aqui de Enoque é dito que o santo anjo Uriel, que preside todas as luminárias, mostrou-me tudo e eu anotei. E essas anotações de Enoque chegaram até nós hoje, através do livro de Enoque, o Etíope. Então, estude e compreenda que o que você aprendeu ao longo de todos esses tempos é uma mentira. Nós fomos doutrinados, desde pequenininhos, a acreditarmos no modelo heliocêntrico, onde o Sol ele é o centro de tudo. Mas, na verdade, a Terra é um reino e ela é o centro. Então, gente, através desse vídeo eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa questão do trajeto dos luminares, do Sol e da Lua, da cosmologia bíblica, daquilo que as escrituras sempre mostraram pra gente, mas através de vendas que nós tínhamos nos olhos, de mentiras, de enganos, a gente não conseguia enxergar. Em todos os momentos, os profetas sempre declararam que o Sol, que existia um movimento do Sol e não da Terra. Então, assim, que o entendimento de vocês venha ser aberto quanto a esse assunto, porque através do entendimento da verdadeira cosmologia da Terra, outros enganos vão ser derrubados. E outras coisas mais profundas que estão escritas no livro do Apocalipse, como, por exemplo, a inversão magnética, que está totalmente ligada à Terra plana, vocês vão conseguir compreender isso tudo de maneira melhor. Então, meu conselho, estudem as escrituras, estudem profundamente o livro de Enoque e vocês vão se surpreender com o tamanho do conhecimento que vai vir a vocês. Porque isso o Criador tem para as nossas vidas nesse tempo final. Nós somos uma das últimas gerações e esse verdadeiro conhecimento precisa ser espalhado. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham compreender isso e fiquem na paz do Eterno.